Cada um que vem aqui pede uma coisa. Cada auditor, cada consultor, cada cliente que aparece aqui pede uma coisa. E é tudo diferente. Gente, o que eu faço? Caraca, o que eu faço? Mas a questão é o seguinte, por que cada um pede um troço diferente? Existe uma explicação. E isso acontece porque cada consultor, cada auditor, cada cliente tem uma experiência distinta. E essa especialidade que é focada por esse cliente, consultor, auditor, é a zona de conforto dele. É para onde ele vai focar, para onde ele vai se direcionar. E é justamente sobre isso que você deve estar atento. Porque vai no automático, vai com casque tudo, vai desse jeito mesmo? Ou dá para ser de uma forma mais planejada, estruturada? Dá para ser assim. Pode ser assim, se você tornar isso consciente de um modo que gere resultado. Na contratação ou no planejamento da consultoria ou de uma auditoria, normalmente não são definidas muitas áreas ou área foco, área objetivo. Então, esse objetivo que não é claro, eles não são buscados como deveria, porque não foi combinado. Principalmente em auditorias fica muito a critério do auditor, porque não se fala muito sobre o assunto, deixa rolar, as empresas sempre estão tensas, correndo de véspera para poder receber um auditor. Arrumando a casa, criando circo, atualizando a papelada, como muitos dizem por aí, para poder passar na auditoria. Porque essa auditoria é muito importante, eu não posso perder o certificado. Essa auditoria é muito importante, eu não posso perder esse cliente. Seja como for, seja qual for o seu objetivo, você pode ser melhor do que isso. Depende do grau de confiança, seriedade, liberdade e poder de decisão, a consultoria ela pode ter uma grande influência. Ela pode definir, inclusive, o futuro da empresa, desde que exista uma coisa que é mágica, que é o envolvimento de quem é o dono da bagaça, a alta direção. E a alta direção é o gestor, é o CEO, é o diretor, é o dono, talvez. Não adianta você pegar o nível tático, operacional, por mais que consiga contratar um projeto. E a consultoria ela não tem força, porque muitas vezes é usado o argumento errado. E por usar o argumento errado, que se não fizer isso não vai passar na auditoria, vai perder o certificado, lá o dono da bagaça, ele vai lá e fala, beleza, pode contratar. Mas na hora de ter que mudar, sustentar o que precisa ser feito para aquilo funcionar, ele não comprou a ideia verdadeiramente. Então, para uma consultoria fazer diferença dentro de uma empresa, ela precisa ter envolvimento da alta direção. Consultorias são caras, mito ou verdade? A mesma consultoria que faz um trabalho de ISO 9000, de ATF, você vai encontrar cobrando R$2.000 o dia, 1.500, e vai encontrar consultorias cobrando 500 ou 300 reais o dia. O que é caro, o que é barato? A questão é se aquele investimento se paga e aprender a calcular o retorno sobre o investimento. Você está investindo em um profissional da área e, de verdade, conhecimento técnico, ele é commodity. Então, consultoria é cara sim ou não? Depende. Ela é caríssima pagando R$100 se aquele conhecimento não te gerar resultado nenhum. Ela é barata se você pagar 5 mil por uma hora, 15 mil por uma hora, se ela te der resultado. A questão é como aquele conhecimento que você está pagando, contratando, comprando, ele te gera retorno. O cliente seguirá os ensinamentos. Então, o consultor é bom, ele deixa o to-do, a tarefa, o plano de ação para a próxima visita. E o cliente vai seguir. Seria maravilhoso se fosse verdade. Na maioria das vezes, as coisas não funcionam porque elas não são colocadas em prática. E por não ser colocado em prática, o resultado não vem. Então é um mito que o cliente sempre vai seguir esses ensinamentos. A primeira verdade é que a atividade é desgastante. A atividade de um consultor, de um auditor, de um instrutor de treinamento, ela desgasta. Ela sim, ela desgasta. Não adianta falar que não, porque ela vai desgastar. Eu amo o que eu faço, eu gosto de verdade, eu gosto do que eu faço,
eu tenho energia, eu encontro energia, força, mesmo num dia difícil, que você tá complicado, eu encontro por gostar. Mas não significa que não seja desgastante. É por isso que o equilíbrio com atividades diferentes, o cara que só audita, ou a mulher que só audita, ou que só faz consultoria, ou que só dá treinamentos, ele tem uma tendência a se desgastar mais. Quando você tem um equilíbrio entre treinamento, entre auditoria e consultoria, você não só se desenvolve mais, como se desgasta menos. Porque você equilibra entre demandas e entregas que têm intensidades diferentes. Algumas mais, outras menos, mas esse equilíbrio te gera coisas boas. Segunda verdade, requer muita resiliência. Ser consultor, ser líder, ser instrutor, auditor, requer muita resiliência. Resiliência não é resistência. Resiliência é você apanhar, é você tomar porrada, passar vergonha, passar dificuldades por não estar tão preparado quanto esperavam. Te contrataram esperando que você tivesse melhor preparado e você ter resiliência de a cada porrada, impacto que você leva, você aprende, você cresce. E isso é a resiliência. É a sua capacidade de absorver energia das porradas que você leva para você sair mais forte ainda. A terceira verdade, requer muita doação. Para você contribuir com a venda do teu conhecimento, você precisa se doar. E se isso não tem a ver com um valor que te move, um princípio da tua vida, é improvável que você consiga os melhores resultados, porque vai ser desgastante, você vai ter que ser resiliente. Como é que você vai se doar? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, se de alguma forma você quer fazer o seu melhor entregando mais resultado, você precisa entender. Você precisa entender que a sua doação será determinante para os seus resultados. Quinta verdade, enriquece o conhecimento. Isso é uma verdade gigantesca. O consultor, o auditor, o treinador, ele enriquece o conhecimento. A sua capacidade de aprendizagem e de repassar conhecimento, ela dá uma turbinada, ela é exponencial. Porque quanto mais você aprende, acontece duas coisas. O fenômeno, ele é incrível. A primeira coisa que acontece quando você aprende muito é que você sabe que você não sabe nada. Esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno é que você fica um terreno mais fértil para aprender mais. E aí, quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe nada. Como diria Sócrates, só sei que nada sei. Essa é a maior verdade, porque quanto mais você aprende e mais evolução você tem nesse sentido, mais você percebe que tem muita gente que sabe muito mais do que você e mesmo ela também não sabe tudo. Então é a constante evolução. Só que um consultor, quem trabalha com conhecimento, ele enriquece muito o conhecimento. Ele amplia os horizontes, ele amplia as balizas e as referências que talvez seja uma das coisas mais importantes da vida. Então, muitas vezes você vai chegar, muitas vezes você está na empresa onde você trabalha e existem pessoas que sabem mais do que você. Como abordar, como conduzir, isso é uma verdade. E tá tudo bem, você não precisa sempre saber mais. A questão é como você saber perguntar, porque as perguntas têm poder e você transforma aquele conhecimento em consciência coletiva. Quando você pega uma situação onde você percebe um conhecimento muito maior do seu interlocutor, seja a melhor pessoa em fazer pergunta. E fazer pergunta porque muitas coisas que aquela pessoa sabe, ela não usa. E ao perguntar, ao questionar, você amplia o senso, a consciência, e ela vê aquele conhecimento que ela tem, que é gigante, mas que não está sendo usado, e a tua pergunta muda o jogo dela. A tua capacidade de perguntar é o game changer, a pergunta, é a ferramenta que vai alavancar aquele conhecimento que estava lá obsoleto, enferrujando. Aí você pega aquele conhecimento e coloca em prática com uma pergunta. O trabalho de um consultor, ele é parte do esforço. Ele não é aquela confusão de consultoria, que tem a ver com consultar.
de fazedoria, que por ter contratado um consultor, você imagina que ele vai fazer tudo. E existem, inclusive, consultores que fazem. E tá tudo bem, tá tudo certo, nada de errado com isso. A questão é, muitas vezes a fazedoria, ela cria mais dependência. E essa dependência é o que vai fazer você nunca conseguir ser autônomo. E a ideia de ser consultoria é para que você possa consultar, aprender, aplicar e não depender. Agora, se você contrata a fazedoria, cuidado, porque talvez você não consiga encerrar aquele contrato, ou a cada vez que o consultor, o fazedor, virar as costas, talvez você esteja a pé, descalço. Então, cuidado com isso. As empresas não percebem que um dia o consultor não estará presente. E aí, elas não se preparam para ser autônomas, é o lance da fazedoria. E não se preparar significa que muitas vezes, ao invés de você contratar aquela consultoria ou outra consultoria, você tem que repetir o mesmo serviço sempre, porque quando o consultor vai embora, ou o fazedor vai embora, o serviço para. E isso não é o que particularmente nós pregamos aqui, o sistema de gestão que funciona todos os dias. Fazer uma auditoria sem medo, você fazer um negócio de verdade, porque dá para fazer. Um sistema que funcione todos os dias. Um sistema que possa te gerar resultado de verdade, que seja mais do que um certificado na parede. Estou contratando uma consultoria, como eu vou medir? Como que eu meço para saber se eu estou no caminho certo ou não? Como é que eu sei, dentro da realidade de um auditor e de um auditado, se eu estou atendendo, dentro da minha medição, aquilo que eu buscava? Como é que eu sei que uma auditoria está indo bem ou está indo mal? Eu começo pelo meu objetivo, com aquele alinhamento inicial. Qual era a área foco da minha auditoria? Verificar todos os requisitos da norma que está auditando. Verificar todos os meus procedimentos. Esquece! Nunca vai verificar tudo. Nunca vai dar tempo de ver tudo. Então, defina uma área foco. Porque com a área foco, você define, inclusive, a competência do profissional que você está contratando. De quanto em quanto tempo você para e você analisa os seus resultados? Porque no momento que alguém te truca e fala, o que você já gerou de resultado? Assim, de surpresa? Calma aí, como é que eu falo? Como é que eu penso? Calma aí, é que são tantos resultados, meu Deus. Para. Se você tem um monte de resultados, de quanto em quanto tempo você para, organiza as fotografias de fatos reais, específicos, que você contribuiu para gerar. O que de fato você gerou nos últimos 12 meses? Ter isso na manga, pronto, é o que vai te diferenciar e o que vai te dar força para saber o quanto você tem feito de bom e o quanto você tem deixado de fazer. Diminuir a lacuna, o paralelo entre a realidade, expectativa e realidade do auditor, do consultor. Você precisa alinhar, você precisa combinar com um objetivo claro e específico. Depois disso, você mede. Uma vez que você mediu, você aprende com aquilo que aconteceu. E esse aprendizado, esse caminho, nada mais é do que um PDCA. E esse PDCA nada mais é do que planejar, fazer, checar, verificar e agir. Esse PDCA, que é bem básico para quem é da área da qualidade, sistema de gestão, engenharia, ele é determinante em cada passo, em cada sistemática. Então, crie isso para você diminuir essa lacuna. Meça, verifique se você está chegando perto e fazendo aquilo que está combinado.